obedecer. Faze-nos de corpo e mente te obedecer. Ó Senhor, no novo dia, ao teu povo então envia tua santa companhia, que dá poder. Nosso passo até a morte tu guardarás, nosso eterno abrigo forte só tu serás. Vindo a hora da partida, ó, concede-nos guarida, dá-nos, Pai, na eterna vida, celeste paz. Celeste paz. Amém. Amém. Louvem a Deus o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão, pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Eu sou feliz porque a Bíblia diz: vou para o céu com meu lindo país. Eu sou feliz porque a Bíblia diz: vou para o céu com meu lindo país. Aleluia, 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 amém. Aleluia, amém, aleluia, amém, aleluia, amém, amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, mais uma vez estamos na Tua presença, buscando a Tua Palavra, buscando oportunidade de convívio contigo e compreensão da Tua vontade. Te agradecemos por nos acolher neste momento de culto, te agradecemos por iluminar os nossos pensamentos com a Tua Palavra. Pedimos que sejas paciente conosco, que nos receba, embora pecadores, e que ofereças a cada um de nós o perdão de todos os nossos pecados, conquistado por Cristo lá na cruz. Concede-nos para isto o verdadeiro arrependimento e que possamos, assim, arrependidos, buscar novos caminhos à luz da Tua Palavra. Permita, ó Deus, que tenhamos também disposição de perdoar os pecados das pessoas com quem nós nos relacionamos
Igualmente, concede-nos poder do Espírito Santo para corrigir a nossa vida, a fim de podermos viver uma vida exemplar. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Que a graça e o amor de Deus, o nosso Pai, estejam com todos vocês que estão verdadeiramente arrependidos de todos os seus pecados. Perdoados estão todos os pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Perante os homens sou tão grande, perante Deus sou tão pequeno. Às vezes eu sou tão travesso que me esqueço do amor que não mereço. É o amor de Deus, é o amor de Deus, é o amor que me faz sorrir. É o amor de Deus, é o amor de Deus, é o amor que me faz sorrir. Perante os homens sou tão grande, perante Deus sou tão pequeno. Às vezes eu sou tão travesso que me esqueço do amor que não mereço. É o amor de Deus, é o amor de Deus, é o amor que me faz sorrir. É o amor de Deus, é o amor de Deus, é o amor que me faz sorrir. Seguimos agora com a leitura do Antigo Testamento para o dia de hoje. No Antigo Testamento tem o texto de Gênesis, capítulo 17, versículo 1 até o versículo 7, e depois o versículo 15 até o versículo 16, que diz o seguinte: Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam mais numerosos muito numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Versículo 15. Deus disse a Abraão: de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Este é o texto do Antigo Testamento de hoje. Deus abençoe a palavra para todos nós. Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Ressurreto
Seguimos com a próxima leitura do culto de hoje, que é do livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé, nele, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nesta graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado, e agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Essa é a palavra da epístola. Deus abençoe a palavra para todos nós. Andam procurando a razão de viver. Neste mundo mal querem paz conhecer. Fazem seus caminhos tentando achar algo que na vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma vida nova Ele pode te dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma vida nova Ele pode te dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Seguiremos agora compartilhando o Evangelho do culto de hoje, que está em Marcos, capítulo 8, do versículo 27 em diante, que diz assim: Depois, Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é um dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer outra pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo:
O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Saia da minha frente, Satanás. Você não está pensando como, ou melhor, você está pensando como um ser humano e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Esse é o texto do Evangelho de hoje. Nós agora confessamos nossa fé nas palavras do Credo Apostólico em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pois bem, meus amigos e amigas, nós estamos aí diante de um tema instigante para esse culto, que é aceitos por Deus. Nosso tema baseado nos textos bíblicos, especialmente aí orientado pela palavra de Paulo aos Romanos. É o texto da epístola de hoje que foi lido, que é de Romanos 5, 1 a 11. Bueno, vamos dar uma olhadinha nessa carta de Paulo. Como que ele constrói essa carta, como é que Paulo faz essa abordagem lá com os romanos. O que ele considera importante dentro das colocações e a forma como ele distribui esses conteúdos até chegarmos aí no ponto que nós estamos hoje, no capítulo 5. Então, Paulo começa lá com um roteiro que é o seguinte, ó: a boa notícia para todos. E aí ele vai falar sobre essa boa notícia de salvação. Aí ele vai falar agora sobre, no segundo ponto, sobre o poder do Evangelho, que é essa boa notícia, que poder isso tem. Seguido disso, ele vai falar sobre a culpa da humanidade. Todos somos culpados por causa dos nossos pecados. E daí ele segue no quarto ponto sobre o julgamento das pessoas, desses que são culpados. E avança para a salvação por meio da fé em Cristo. Vai um pouco mais adiante falando sobre promessas e fé. E chega no ponto que nós estamos agora, que é aceitos por Deus. Para nós, essa é a notícia mais importante hoje, a partir dos outros textos que estão harmonizados aí em torno desse tema. Há uma trajetória para dar essa notícia. Toda essa trajetória que Paulo faz, ele constrói de propósito, com uma finalidade de chegar nesse ponto de poder falar para as pessoas: que maravilha, nós somos aceitos por Deus. E o que isso agora tem a ver com a vida da gente relacionado a tudo que nós podemos aprender hoje. Bueno, somos aceitos por Deus pela fé nele. E é assim que ele começa, o Paulo, capítulo 5, versículo 1. A conexão de aceitação entre nós e Deus está na fé, é pela fé. Não é por obras, não é por merecimento, não é por nada, é por fé. Essa é uma conexão limpa. Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Dessa conexão, desta aceitação, de Deus estar aceitando a gente, nós vamos trazer
uma nova dimensão de vida para nós mesmos, que é uma vida de paz. Paz com Deus através de Jesus Cristo. Aquilo que antes simbolizava separação, aquilo que simbolizava a culpabilidade nossa por causa dos nossos pecados, em Cristo está amenizado, agora resolvido, né? Antes nós não éramos aceitos, Paulo fala sobre isso lá. Por causa dos nossos pecados, nós éramos declarados inimigos de Deus. Éramos rejeitados, não tínhamos paz e vivíamos em desespero. Mas agora, o Paulo vai dizer, agora somos aceitos por Deus. Então veja, nesse contexto de quaresma que nós estamos vivendo agora, já começa a aparecer o efeito quaresmal da mensagem, né? Que é de abrir o caminho para que nós possamos chegar à presença de Deus. É isso que Cristo vem fazer para a humanidade. E o período de quaresma está levando a gente a poder olhar Cristo fazendo isso, tornando possível esta aceitação. Então Deus muda as nossas perspectivas. Ele nos quer com Ele. Ele quer viver em paz conosco. Ele desiste de ser aquele Deus severo do Antigo Testamento para ser o Deus amoroso do Novo Testamento, que quer chamar, trazer, cativar, acolher, cuidar, proteger dos piores pecadores, dos menos dignos dos pecadores, a todos até nós. Todos somos agora objeto do amor de Deus. Agora somos aceitos por Deus. Antes éramos rejeitados, porque não tínhamos um mediador. Cristo não tinha vindo ainda, não existia esse mediador. Agora temos Cristo como mediador, agora somos aceitos por Deus. Então ele diz no versículo 2, foi Cristo quem nos deu a vida na graça de Deus. Esta conexão gera uma nova vida, a vida com Cristo. E aí, a gente vai olhar agora para o Antigo Testamento, o que aquele texto lá de Abraão tem a ver dentro desse cenário, como é que ele se conecta com essas ideias. E vamos encontrar Abraão, lá, antes de Abraão, antes de Cristo, tinha uma promessa em Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus. Deus propôs para Abraão uma aliança. Uma aliança é um compromisso, um comprometimento que Deus quis assumir com Abraão, que quis mostrar para Abraão, que quis dar para Abraão. E Deus coloca termos nesse compromisso, essas responsabilidades. Eu serei o Deus de vocês e a você, capítulo 17, versículo 1, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente em tudo. Se você cumprir com esse propósito de ser obediente e de viver em comunhão comigo, você terá todas as bênçãos. Essa era a condição da aliança. E aí diz, eu farei com você uma aliança, do versículo 2. Em cima dessa tua obediência e em cima dessa comunhão que eu espero de você comigo. Então você precisa fazer essa parte. Essa parte é sua, para que eu possa trazer para você as minhas bênçãos. Então os termos eram comunhão e obediência. No versículo 7 ele vai dizer assim, eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Então você vai ensinar para eles o caminho da comunhão e da obediência. Deus propõe um relacionamento a partir dessas duas condições, mas esse relacionamento ele é condicionado por essas atitudes. Coisas diferentes vai aparecer lá no Novo Testamento. Esses são os termos para Abraão, para ele e os seus descendentes serem aceitos diante de Deus. Então, Deus vai retomando essa aliança que ele firmou lá com Abraão. Ele vai várias e várias vezes retomar com outros personagens, com outros líderes que representam esse povo que nasceu com Abraão, né? Todos vão ter a renovação dessa aliança de tempos em tempos. E a gente vai vendo isso no decorrer da nossa leitura bíblica, por exemplo, no Salmo 22, que a gente leu hoje ali, versículo 24 diz, Deus não abandona os pobres, nem esquece os seus sofrimentos, Ele não se esconde deles. Sim, Deus tinha prometido isso para Abraão. Eu serei o Deus de vocês, eu estarei aqui com vocês. Eu não vou me esconder de vocês, eu vou me lembrar de vocês. Vocês fazem a parte de vocês e eu faço a minha parte. Então era um relacionamento assim que propunha atitudes dos dois lados. Uma vez que somos aceitos por Deus, estaremos para sempre debaixo dos cuidados de Deus.
E ainda é assim hoje. Hoje, a nossa aceitação, ela não é mais condicional, é uma aceitação livre. Não existe uma condição para recebermos as bênçãos de Deus. Nós recebemos as bênçãos de Deus pelo amor de Deus. Claro que continua ainda a questão da obediência, que continua a questão da comunhão, que continua a questão da fidelidade, são todos os elementos importantes, mas as bênçãos de Deus vêm por causa do amor de Deus. Deus amou o mundo e deu seu Filho para que todo aquele que nele crê, não tem condição nenhuma, não tem um mas, um se, ou porém, é assim, todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ponto. Então, o relacionamento que Deus propõe da nova aliança, desta aceitação, ela é liberada de qualquer tipo de condição. Então, assim, como Deus não esqueceu essas promessas que Ele fez, assim como Deus não esqueceu Jesus lá no deserto, enquanto Ele estava sendo tentado, mas mandou os anjos para protegê-lo, assim também Ele promove a nossa comunhão com Ele. E Ele abençoa a nossa relação com Ele, ainda hoje. Continua acompanhando, continua abençoando, continua protegendo. É através dessa atitude nossa de confiança em Deus e de entrega em Deus. Lá em Abraão era obediência e comunhão. Para nós hoje é confiança e entrega. Isto é o que Deus estimula e que Deus ensina para cada um de nós. Sempre será muito importante nós lembrarmos isso, especialmente nos tempos difíceis, nos tempos das provações e das tentações, que é também uma das marcas do tempo que nós estamos vivendo agora da Quaresma. Nós estamos lembrando na Quaresma que assim como Cristo foi tentado e provado no deserto, nós também seremos tentados e provados. Mas nós não estaremos sozinhos, porque nós fomos aceitos por Deus. Deus estará do nosso lado, os anjos de Deus estarão ao nosso serviço. A nossa vida não ficará mais fácil por estarmos com Deus, mas ficará mais abençoada. É um pouco diferente. Deus não está prometendo caminhos fáceis para ninguém, mas está prometendo companhia para todos os momentos da vida. Em Romanos, então, voltando lá para o texto de Paulo, no capítulo 5, versículo 2, ele diz: agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Aquela graça na qual nós fomos incluídos pelo nosso batismo, no dia que fomos aceitos por Deus lá no nosso batismo, agora nós continuamos nessa graça, nos alegramos nessa graça, porque ela vai nos levar a participar da glória de Deus também. É uma perspectiva de transcendência, de algo que vai além dessa própria vida. Deus tem algo para nos oferecer que vai além das nossas próprias preocupações materiais e terrenas. Então, ser aceito por Deus tem uma finalidade, ou seja, a finalidade de nos levar à glória de Deus. Ele nos aceita para poder levar a gente para lá, para onde Ele está. Esse é o desejo, esse é o propósito de Deus. O caminho para chegar a essa glória é um caminho marcado por sofrimentos. Estando com Jesus, nós entenderemos melhor os objetivos dos sofrimentos, porque em Cristo a gente vê sofrimentos também. E Cristo nos ajuda a entender o porquê dos sofrimentos, porquê das dificuldades. Jesus foi obediente também nos sofrimentos. Não se revoltou diante das dores. Foi aprovado por Deus porque se manteve fiel em todos os momentos, inclusive nos momentos de dificuldade, sofrimento e dor. Então, essa é a inspiração que nós temos aí, de que mesmo aceitos por Deus, nós ainda teremos dificuldades, e as dificuldades não estão aí para nos derrubar, mas para nos firmar. E Deus nos quer com Ele. Ele permite que muitas coisas venham. O diabo atira muitas coisas no nosso caminho, mas Deus nos livra delas também. As nossas dores e sofrimentos também têm propósitos, finalidades. Por exemplo, no versículo 13 ali, Paulo vai falar sobre isso agora. O sofrimento produz a paciência. E agora segue. A paciência produz a aprovação de Deus. E continua. A aprovação de Deus produz a esperança. Então veja que tem uma sequência. Começa com o sofrimento e termina com a esperança. As coisas todas têm um propósito. Elas servem para um propósito. As coisas que acontecem na vida de cada um de nós. E a esperança, diz Paulo, não nos deixa decepcionados. Então,
No versículo 6, Paulo vai falar o seguinte, ó, nós não tínhamos força espiritual para lidar com isso, mas Cristo morreu por nós. E Deus nos aceitou e nos deu o benefício da morte de Cristo para que a gente tenha força para lidar com as dificuldades. Então, a Quaresma é o tempo que nós temos para olhar para este Cristo que nos empresta as suas forças e nos inspira com as suas ações para lidarmos também com as nossas próprias dores. Pois essa confiança em Cristo vai trazer para nós perdão, vida e salvação. E é isso que nós precisamos para sair desse vale de lágrimas, para atravessar esse deserto de tentações e provações e chegarmos lá na porta dos bem-aventurados. E aí o Paulo vai continuar falando no versículo 9. E agora que fomos aceitos por Deus, é mais certo ainda que ficaremos livres. Da aceitação nós ficaremos livres de qualquer tipo de condicionamento. Versículo 10. Éramos inimigos de Deus, mas agora somos seus amigos. É mais certo ainda que seremos salvos e nos alegraremos com isto, porque agora somos amigos de Deus. Ser aceito por Deus é ser amigo de Deus. E como amigo de Deus as coisas ficam bem mais fáceis. Já não somos mais inimigos. Deus já não nos quer perseguir por causa dos nossos erros, pecados e maldades. Ele quer nos receber. Quer nos receber arrependidos para poder nos perdoar e nos limpar e continuar vivendo em paz com a gente. Esse é o propósito divino. Deus não quer ficar furungando a vida da gente para achar o que tem de errado. Deus quer que a gente traga os erros voluntariamente, confesse e se arrependa para poder limpar o que tem de errado entre nós e Ele. E esse é o momento que a gente está vivendo agora de Quaresma, que nos inspira para isso. Então nós temos momentos em que as coisas também passarão por provações, tentações e aflições, faz parte da vida de cada um de nós. E Jesus fala sobre isso com os seus discípulos também, no Evangelho de hoje. Ele vai lá falar com os discípulos, diz, ó, o Filho do Homem terá de sofrer, e sofrer muito. Será rejeitado, será morto, será desaprovado, será perseguido. Precisamos passar por isso. E Pedro achou que não, isso não podia ser assim. E Pedro vai lá e diz, não, Jesus acabou, não é mais assim. Deus está contigo, isso não tem cabimento, esse tipo de coisa. Não era Pedro que estava falando. Naquela hora ali era, segundo Jesus fala, era Satanás que estava falando através de Pedro. E por isso Jesus diz para Pedro, arreda Satanás, manda o diabo embora e fica só com Pedro agora. E diz assim, olha Pedro, não é por aí o caminho. Esse pensamento teu era um pensamento errado. Você não pensa como Deus, você está pensando como ser humano. Então temos que pensar como Deus. E o pensamento de Deus é outro. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. Precisamos ficar conectados na vida eterna. Então, ganhar o mundo inteiro talvez seja objeto de conforto, de alegria para muitos. Jesus Cristo está dizendo, tem coisa melhor por aí, né? Conclusões. Desfrutemos o fato de sermos aceitos por Deus. Aceitemos sofrimentos e tentações, suportemos as aflições, sejamos obedientes e vivamos em comunhão com Deus. Esse pode ser um belo propósito para esse tempo de Quaresma. Deus abençoe para você, para mim, para todos nós, esses exercícios de fé. Amém. Gratidão, Senhor, queremos ofertar, está a teu dispor o que dignaste dar. Faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Muito bem, amigos e amigas, vamos aí dar o nosso abraço aos nossos amigos aniversariantes. Dia 21 nós tivemos aniversário da Casey Rost.
Dia 22, da Heloísa Laux Passos e também da Júlia Laux. Dia 22 também, aniversário do Claudiomir Souza. Esses são os aniversariantes que nós temos aqui no nosso aplicativo. Para vocês, o nosso abraço, desejo que Deus esteja presente na vida de vocês, abençoando e protegendo a todos. Nós seguimos em nossas orações agora e temos algumas situações especiais para as quais queremos orar. Estamos orando com o Wilson e com a Marlene, pela mãe da Marlene, que está internada em situação de debilidade de saúde. Estamos orando com a Ana Miller, por parentes e familiares que também estão passando por dificuldades. Estamos orando agradecidos com o Vladimir Praz, que já está em casa agora, também teve alta hospitalar. Seguimos orando pelo Ramires e pela Silvia, que Deus esteja com vocês lá protegendo e abençoando. E esses são os que nós temos agora no momento, são situações especiais. Seguimos orando também pela dona Elza e pelo Irdo, que estão em tratamento também de saúde por causa de pneumonia. E esses são os que nós temos aqui, nossos registros aqui, pedindo que Deus abençoe, proteja e guarde a todos. Certo? Então, vamos levar essas preces aí a Deus neste momento, seguido da oração do Pai Nosso. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua paz, bênção e bondade na vida dos nossos irmãos aniversariantes. Te agradecemos por todas as bênçãos que eles receberam até aqui e pedimos que amorosamente tu continues com a tua mão estendida e o teu olhar voltado para esses teus filhos, permitindo a eles encontrarem alegrias, felicidade e bem-estar em todos os seus caminhos e momentos da vida. Também pedimos e oramos pelas pessoas que estão em situação de saúde, dificuldade e outros problemas de relacionamentos, de convívio. Essas pessoas que nós mencionamos, queremos teu olhar especial, pedir a tua bênção, a tua paz, a tua proteção e a presença dos teus santos anjos na vida de cada um, permitindo que eles, abençoados por ti, possam encontrar forças para lidar com os sofrimentos, provações, tentações e dificuldades que a vida lhes traz. Pedimos que amorosamente coloque ao lado de cada um desses teus filhos os teus santos anjos, trazendo a eles as forças que eles precisam para não serem vencidos por essas dificuldades, mas que sejam vitoriosos em todas as suas aflições. Pedimos teu olhar especial sobre todas as famílias da nossa comunidade, que dentro de cada lar haja alegria, paz, bondade, amor e respeito entre pais e filhos, que todos possam viver de acordo com a tua santa vontade, que haja prosperidade na vida dos seus filhos, que hajam bênçãos, que haja crescimento, desenvolvimento, felicidade, paz e amor a serem desfrutados em cada lar. E que tudo isso de bom que acontece na vida dos nossos irmãos reflita em bênçãos também e alegrias dentro da nossa igreja. Que a nossa vida de irmãos possa ser sempre abençoada e protegida por Ti. Vamos Te agradecendo por todas as bênçãos recebidas na comunidade, no grupo, nas famílias, que cada momento possa ser um momento de gratidão a Ti. Tudo isso nós trazemos na Tua presença, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.